Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Dando prosseguimento, vamos então reordenando os termos adequadamente. Vamos agora escrever limite delta x tendendo a zero. Aqui temos g de x posto em evidência com o termo f de x mais delta x menos f de x. Aqui dividido por delta x multiplicado por g de x multiplicado por g de x mais delta x, mais limite quando delta x tende a zero, e então nós temos menos 1 multiplicado por f de x, e aqui g de x mais delta x menos g de x. Todo esse termo dividido por delta x multiplicado por g de x multiplicado por g de x mais delta x. Muito bem, então podemos reescrever como limite quando delta x tende a zero, aplicado sobre 1 dividido por g de x multiplicado por g de x mais delta x. Ainda, e o g de x, vamos aqui escrever, g de x no numerador. Temos aqui o multiplicado pelo limite quando delta x tende a zero, aplicado sobre f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x. Agora, menos o limite quando delta x tende a zero, aplicado sobre f de x dividido por g de x multiplicado por g. Então vamos passar para outra linha, aqui mais, então menos limite quando delta x tende a zero, aplicado sobre f de x dividido por g de x multiplicado por g de x mais delta x. Aqui, multiplicado ainda pelo limite quando delta x tende a zero, aplicado sobre g de x mais delta x menos g de x dividido por delta x. Pois bem, prosseguindo, nós temos igual limite. Esse limite, quando delta x tende a zero, aplicado sobre g de x dividido por g de x multiplicado por g de x mais delta x, pode ser expresso como g de x dividido por g de x multiplicado por g de x, fazendo delta x tendendo a zero aqui no denominador. Multiplicado ainda por esse limite conforme definido, nós estudamos durante a aula imediatamente anterior a essa, a propriedade da derivada em relação a x aplicado à soma de funções, a multiplicação de funções, e outrora mostráramos aqui a definição algébrica e geométrica, isso é uma interpretação geométrica da derivada, do operador de derivada aplicado sobre uma função, de modo que essa estrutura pode ser escrita como a derivada de f de x em relação a x. Aqui o termo multiplicando, menos esse limite do mesmo modo pode ser escrito como f de x dividido por g de x multiplicado por g de x, aqui fazendo delta x tendendo a zero, multiplicado similarmente pela definição dada como derivada de g de x em relação a x. Muito bem, então aqui nós podemos escrever g de x dividido por g de x, aqui o termo elevado a expoente 2, multiplicado por derivada de f de x em relação a x, menos f de x dividido por g de x, toda essa função elevada a expoente 2, multiplicado pela derivada de g de x em relação a x. Então nós podemos afirmar aqui
que a derivada em relação a x aplicada sobre f de x dividido por g de x pode ser expressa como g de x multiplicado pela derivada de f de x em relação a x menos f de x multiplicado pela derivada de g de x em relação a x e todo esse termo dividido por g de x elevado a expoente 2, considerando previamente que g de x é diferente de zero para x pertencente ao domínio da função g. Muito bem. Então, realizamos a demonstração. Em breve estaremos apresentando outras propriedades, bem como resolvendo lista de problemas propostos. Agradecemos a atenção de todos vós. Muito obrigado.